Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus por mais esta semana abençoada que o Senhor nos concede. E nós estamos aqui de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa palavra de Deus. Um grande abraço a todos os queridos e amados irmãos da nossa capital Maceió, do interior do estado de Alagoas, bem como de outros estados fronteiriços a Alagoas e que também nos ouvem pela Rádio Farol FM 90.1. Então, todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, nós estamos disponibilizando o áudio, da nossa gravação feita no YouTube para que os queridos irmãos possam também, das suas casas, os que são alcançados pelas ondas de rádio, da Rádio Farol FM 90.1, que possam também usufruir do aprendizado desta lição. Aos queridos irmãos que nos assistem pelo YouTube, nós pedimos a você que não esqueça de deixar aí o seu like neste vídeo, de se inscrever no vídeo e também compartilhar nas suas redes sociais e também fazer o seu comentário aí no local que tem para fazer este comentário. As nossas lições, eu sempre repito que há sempre um público novo. Nós comentamos a lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e o nosso comentário nós sempre fazemos em 10 tópicos. Não seguimos a rigor o comentário aqui da lição, tópico por tópico, mas criamos 10 tópicos que podem complementarizar o seu estudo. Muito bem. Então, meus queridos, o título da nossa lição é A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Lição número 6 para 7 de agosto de 2022. Os irmãos sabem que nós estamos estudando ao longo desse trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo. E o autor tem tido cuidado para cada tema ele apresentar a sutileza de Satanás em relação a esse tema. Já vimos aqui sobre a sutileza de Satanás em relação à sexualidade, a banalização da graça, normalização do divórcio, do materialismo e ateísmo, e agora a sutileza das ideologias contrárias à família. Os professores e alunos nunca se esqueçam desta sutileza, que quer dizer algo que chega devagar, que chega pisando em sapatinho de lã, que chega de forma imperceptível, muitas vezes de forma delicada até, e quando a gente menos espera, já chegou e está instalado e agora fica difícil de tirar. Então, meus queridos, o texto áureo da nossa lição, ele nos diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, ou em outra versão, uma auxiliadora que lhe seja correspondente. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nossa verdade prática nos diz: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. A nossa revista consta de uma introdução, que vai abordar, apresentar a lição. Nós temos o primeiro tópico, a família, projeto de Deus, muito importante. Segundo tópico, fundamentos da família cristã. Terceiro tópico, a sutileza da nova configuração familiar. E em quarto lugar, ou quarto tópico, princípios bíblicos para uma família sólida. Os que são professores e os que leem a lição, obviamente, têm que ir acompanhando aqui cada tópico, explicando na classe. Os tópicos que eu irei passar, alguns não constam da lição, tá, irmãos? Eu quero que vocês entendam isso. E eles visam ampliar o nosso conhecimento, de repente trazer um comentário dentro, claro, enquadrado no título da nossa lição, e que isso venha clarear, venha expandir a nossa ideia, a nossa percepção sobre o tema. Então, título da nossa lição: A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família.
Bom, a gente precisa entender primeiro o título. Sutileza, eu já falei, é aquilo que chega de forma quase que imperceptível, sapatinho de lã, não é? Chega sorrateiramente e quando você menos espera, chegou. Ideologia. O que é ideologia? Ideologia, eu anotei aqui, mais que uma ideia, uma opinião, aparece como um conjunto de valores, princípios e doutrinas. Ou seja, ideologia é uma ciência das ideias, visa orientar comportamentos. Então, uma ideologia não é um simples pensamento, mas é uma construção de ideias, não é? Corroborada, alicerçada em determinado fundamento, e que aquilo agora se prega como uma ideia que possa virar uma doutrina ou um princípio a ser vivido. Quando nós falamos que existem sutilezas de ideologias contrárias à família, nós não estamos falando simplesmente de uma pessoa que está falando contra a família, de um grupinho que está falando contra a família. Nós estamos falando de uma construção quase que cultural, vamos dizer assim, contra a família. Então, às vezes a gente percebe, com discernimento espiritual, que alguém está mexendo aqui uma pecinha do xadrez e que alguém pode dizer, isso não tem nada a ver com a família. Mas aquilo ali vai ferir princípios bíblicos, princípios estabelecidos por Deus, que garantem a sustentação da família. E aquele pequeno detalhe pode comprometer toda uma estrutura. A Bíblia diz que uma mosca que cai no unguento prejudica todo o unguento. Às vezes uma coisa muito pequenininha entra em um determinado lugar, né? Uma limalha de ferro, quem sabe, pode, colocada no óleo de um carro, ou uma pequena rolimã, pode prejudicar o motor de um carro. Uma coisa pequena, quase que desprezível, mas que interfere no funcionamento. E é a isso que nós temos que ter cuidado, porque às vezes o ataque não é direto à família. Existem os ataques indiretos e que são sutis. Eu enumerei aqui, meus queridos irmãos, então, 10 tópicos que eu passarei a apresentar e que eles também estão tendo sustentação dentro da nossa lição. Nós temos muito respeito pelo comentário que é feito na lição, que é feito sempre por um mestre, por alguém reconhecido pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e com o aval, obviamente, da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, meus queridos, sutileza das ideologias contrárias à família. Eu coloquei aqui o primeiro tópico, a proclamação da independência masculina e feminina. Então, veja bem, esta proclamação de independência, seja masculina ou feminina, eu não preciso do sexo oposto, né? Nós já temos mulheres que dizem assim, não, eu não quero casar, eu não quero depender de homem, eu não quero relacionamento com homem, não quero nada, eu quero viver sozinha. É uma opção. Mas, se essa moda pega para todo mundo, nós vamos comprometer a família, porque a família depende de um homem, de uma mulher, que eles casem, né, gerem filhos e deem continuidade. Eu existo porque o meu pai se casou com minha mãe e eu fui gerado, né? Minha mãe existiu porque o pai dela com a mãe dela, não é? Tiveram lá o relacionamento deles e ela nasceu. Então, nós não podemos obstruir essa caminhada. Então, veja bem, o texto áureo vai dizer assim, não é bom que o homem esteja só. Meus queridos irmãos, se Deus, que criou o homem, a sua imagem e semelhança, que nos conhece por dentro e por fora, que nos sonda, né? É o autor, não é, dessa obra-prima que é o homem. Se Deus diz que não é bom, quem sou eu, quem é você e quem são as ideologias para dizerem que é bom? Não é? Se Deus diz que não é bom, é porque não é bom. Quando ele diz que é bom, não adianta eu dizer que é mal, porque é bom. Então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Se não é bom, é mal. Aí o Senhor diz, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E aí perceba que Adão, ele é dono somente do mundo.
Ele é o primeiro homem criado, está num jardim perfeito, tem tudo ao seu dispor e não só isso, ele ainda dispõe da visita de Deus todos os dias na viração do dia. Se ele tem Deus que o visita todo dia, não é? Tem todo o planeta aos seus pés, por que este homem precisa de mais alguém? Deus viu que ele não tinha alguém que lhe fosse correspondente. Tem Deus, mas Deus é um ser superior. Tem os animais, mas os animais estão no nível inferior. E quem estaria no padrão ali equivalente a Adão? Não existia essa pessoa. Então, todas as vezes que um homem diz, eu não quero casar com ninguém, não quero viver com ninguém, tudo bem, se isso for a ideia pessoal dele, porque você faz da sua vida o que você quer. Nós não podemos interferir. Mas isso não pode ser proclamado, não é? Incentivar as pessoas, né? Como se cada mulher vivesse independente para lá, cada homem independente para cá, e o prosseguimento das gerações e etc. Como ficaria? Quando Deus diz para Adão que é para que Adão e Eva, não é? Eles fecundem, não é? E cresçam e multipliquem. Esse era o propósito. O propósito da criação da mulher, para existir um homem e uma mulher, um dos propósitos foi a procriação, a disseminação da raça humana, o crescimento da raça humana. Então, essa proclamação de independência, seja masculina ou feminina, ela é contrária, é uma sutileza ideológica contra a família. Segundo lugar, a defesa de que submissão é humilhação. Isso é outra sutileza. A Bíblia diz assim, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, né? E a si mesmo se entregou por ela, e que as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Era isso mesmo que Paulo queria dizer, era isso mesmo que o Espírito Santo queria transmitir para todos nós. Nunca consegui visualizar essa dificuldade. Quando o homem não ama sua esposa como Cristo amou a igreja, obviamente que existe do outro lado uma resistência em se submeter a este homem, não é? E quando a mulher também não se submete ao homem, existe uma resistência do lado de cá em amá-la como Cristo amou a igreja. Eu às vezes fico pensando, meus irmãos, eu tenho 44 anos de evangelho. Eu nunca consigo me ajoelhar sem ter que antes pedir perdão ao Senhor pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, e sinto de Deus o perdão. E muitas vezes nós temos essa dificuldade, não é, de, nos nossos relacionamentos, marido e mulher, mulher e marido, não é, de nos submetermos, porque a igreja não tem dificuldade de submeter a Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós nos vemos devedores, irmãos. O amor de Deus nos constrange. Que o amor do seu esposo por você, se você é uma mulher que está me assistindo, não é? Que esse amor lhe constranja, não é? A se submeter ao seu marido. E se submeter, alguém vai dizer, submissão é humilhação. Não é submissão, é esta mulher abraçar a missão do seu marido como uma auxiliadora. Não existe nada de humilhação. Mas onde está a sutileza do inimigo? É dizer que submissão é humilhação. Mas quem disse isso foi Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Nós que somos crentes das Assembleias de Deus, no nosso credo, a gente entende que Deus, ele sabe o que está fazendo e o que está escrito na palavra é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Pastor, e outra defesa, aqueles que cumprem isso aqui vivem muito felizes. Todo lar onde o marido, não vou dizer que ame como Cristo amou a igreja, que é algo assim, eu admito que é bastante difícil, mas vamos dizer que a gente ame com um amor cristão, mesmo com as nossas pequenas falhas, mas a gente ama o nosso cônjuge, a nossa esposa. Ela não tem nenhuma dificuldade. Se ela for uma mulher cristã de verdade, e esses casamentos têm dado certo. Diferentemente
dessas outras modalidades que estão fundamentadas em outros princípios e que muitas vezes casam no sábado e na segunda-feira já estão separando. Então, em primeiro lugar, a proclamação da independência masculina e feminina. Nós vemos isso como sutileza ideológica contrária à família. Também a defesa de que submissão é humilhação. Nós vemos nisso também outra sutileza ideológica contra a família. Terceiro lugar, o descrédito da heterossexualidade. Homossexualidade é uma sexualidade que acontece entre pessoas do mesmo sexo. Heterossexualidade é a sexualidade que acontece entre pessoas de sexos opostos, um homem com uma mulher. Então, o que está acontecendo não é, de forma sutil e ideológica, um descrédito da heterossexualidade. Que a heterossexualidade não é o único modelo que existe, que isso está na Bíblia, mas a Bíblia foi um livro escrito pelos homens, e as pessoas que defendem o outro lado, não é, vão acusar. E daqui a pouco, eu já estou esperando chegar esse tempo em que o heterossexual vai estar errado. Do jeito que as coisas estão andando, irmãos, tudo está ficando de cabeça para baixo. O que era certo agora é considerado errado, o que era errado agora está sendo considerado certo. Daqui a pouco é capaz de você ser preso por ser heterossexual ou ser apedrejado aí na rua qualquer hora, porque você é heterossexual. Então, segundo tópico da nossa lição e subtópico primeiro, vamos ler, que é muito importante. Nós temos aqui, bem no segundo parágrafo, segundo tópico, subtópico primeiro, lá no segundo parágrafo, nos diz assim: da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea, Gênesis 1, 27. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher, Mateus 19, 4. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Então, aqui nós lemos o que a nossa lição comenta sobre a questão da heterossexualidade. Vamos então, meus queridos, para o quarto tópico da nossa lição: a ridicularização da monogamia. Nosso quarto ponto, então. No segundo tópico, subtópico primeiro, que é a primeira parte ali, nos vai dizer assim: no contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, ou seja, um homem com uma mulher com um homem. Isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. Você vai ver em 1 Timóteo 3,2. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Nós estamos falando, meus amados irmãos, de sutileza. E eu coloquei esta palavra de propósito, a ridicularização da monogamia, porque já tem alguém que acha que um homem ter só uma mulher, ele é trouxa, ele é bobo, ele é otário, ele é babaca. Não é? Bonito é o homem ter várias mulheres, e já há mulheres pregando: para que ter só um marido? Vamos ter vários maridos. E estão vendo isso nos filmes, nas peças teatrais, nas novelas, enfim. E isso vai sendo normalizado em nosso meio. Veja, o que era feio passa a ser bonito, o que era ridículo agora passa a ser o padrão. Então, meus queridos, nós estamos apegados à palavra de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos, até no meio dos patriarcas, a poligamia, o marido com várias mulheres, e isso nós vemos que só deu complicação. Deus deixou ali registrado para a gente ver que esse negócio não funciona.
Jesus disse, no princípio não foi assim. Então, um homem com uma mulher com um homem. Nós já temos casais que dizem que vão manter um relacionamento a 3, e a mulher vive com o marido, e diz que o marido pode ter quem ele quiser, e o marido diz que a mulher pode ter quem ela quiser. O sangue de Jesus tem poder. Esse negócio no final é morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pode ser que um casal de endemoniados, né, irmãos, ele endemoniado, ela endemoniada, consiga viver uma ilusão, porque eles estão cegos pelo Deus deste século. Agora, uma pessoa de sã consciência, eu vou compartilhar minha esposa com alguém, ou ela me compartilhar com outro alguém? Não, negativo, não existe isso aí. Então, eu coloquei aqui a ridicularização da monogamia. Monogamia, daqui a pouco vão estar rindo da cara de uma mulher que só tem um homem e de um homem que só tem uma mulher. Vamos então para o nosso quinto tópico. Estamos tratando das sutilezas. O desvirtuamento dos papéis homem e mulher. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Eu digo sempre que há casamentos que entram em crise porque, naturalmente, a mulher ela vai desejar que o seu marido se torne igual a ela. A gente tenta fazer com que o cônjuge se torne igual a nós. Mas primeiro, minha irmã, ele é homem, você é mulher. Meu irmão, ela é mulher e você é homem. Só aí já não tem jeito. Um homem é muito diferente de uma mulher. Eu estou vendo pessoas e dá dó da gente ver, dá pena da gente ver, homens querendo se transformar em mulheres e mulheres querendo se transformar em homem. Isso nunca deu certo, nem vai dar certo. O final disso é frustração, é tristeza, é depressão e, lamentavelmente, alguns até entram pelo caminho do suicídio. Muitas dessas pessoas, quando se busca o histórico, foram pessoas que foram abusadas na infância, pessoas que não tiveram uma figura paterna ou não tiveram a figura materna e já vem de um contexto conturbado e lá na frente, né, os desajustes não deixam de acontecer. Então, meus queridos, homem tem o papel de homem e mulher tem o papel de mulher. A nossa sociedade só vai funcionar de forma equilibrada quando o homem cumprir o seu papel de homem, a mulher cumprir o seu papel de mulher. E no casamento é assim que funciona. Não é o homem se tornar igual à mulher, nem a mulher se tornar igual ao homem. No casamento é o homem fornecer para a mulher aquilo que ela não tem. E a mulher fornecer para o homem aquilo que ele não tem. Porque as mulheres têm dons de Deus reconhecidamente, é nítido. As mulheres têm dons de Deus que os homens não têm. Existem coisas que só a mulher consegue fazer. Assim como existem coisas que só os homens conseguem fazer, porque eles também receberam dons de Deus. Eu faço a minha parte, minha esposa faz a dela, a gente se complementariza, a palavra é esta, e aí nós vamos vivendo. Agora, às vezes, essa família se desestrutura porque esse homem não assume o papel de homem. Nós já temos lidado com casos de que a mulher disse, eu deixei meu marido, pastor, porque o marido era um banana, não assumia o seu papel de homem dentro de casa. Eu tinha que decidir tudo e ele lá com a boca aberta. Então não adianta exigir da mulher que ela cumpra o seu papel, se você que é homem, se eu que sou homem, não cumpro o meu papel. Então a Bíblia diz, o homem é o cabeça do lar. Você é cabeça, biblicamente falando, mas você tem que fazer valer essa cabeça aí. Não é? E a mulher também tem que fazer valer o seu papel de mulher. Agora, às vezes, eu quero entrar no papel da mulher, a mulher quer entrar no meu papel, dá confusão. Ela cumpre o papel de mulher, eu não cumpro o meu papel de homem, dá confusão. Eu cumpro o meu papel de homem, ela não cumpre o de mulher, dá confusão também. O bom é observar o que a Bíblia está dizendo. Então, esse desvirtuamento dos papéis, não é, tem sido uma forma sutil de contrariar o projeto família. Família não vai funcionar com esse negócio aqui desajustado. Quarto tópico e subtópico primeiro,
fala aqui sobre princípios bíblicos para uma família sólida. Aí tem aqui o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. É outra missão. Os pais têm papel sobre os filhos e os filhos têm os seus papéis também. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. Provérbios 1, 8 e 9. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Então, meus queridos, aqui eu falo, homens, cumpram o seu papel de homens, cumpra o dom que Deus lhe deu. Mulheres, cumpram o seu papel, o papel que Deus lhe deu. Filhos, cumpram o papel que Deus lhe deu, o papel que Deus lhes deu. E pai e mãe, pais, cumpram seus papéis em relação aos seus filhos. Quando isso funcionar redondo, irmãos, todo mundo cumprindo o seu papel, a coisa vai funcionar, porque Deus deu atribuições. Aí a esposa pergunta como fazer. Leia a Bíblia, minha filha. A Bíblia tem as orientações de como ser uma mulher sábia, como ser uma mulher virtuosa. A Bíblia tem as orientações. E o homem, como funcionar? A Bíblia mostra. E os filhos? A Bíblia mostra também. A Bíblia é o nosso manual do fabricante, né? Com todo respeito. E ali nós temos todos os princípios para uma vida feliz. E aqui eu abro um parêntese para dizer que muitos casamentos e muitas famílias estão se desestruturando porque estão abandonando as orientações das Sagradas Escrituras. Vamos para o nosso sexto tópico, para o nosso vídeo, né, não ficar muito longo, a nossa aula não ficar muito longa. Sexto lugar, a normalização da solubilidade matrimonial. Nós estamos falando, eu quero sempre retornar à sutileza das ideologias contrárias à família. Então aqui eu estou colocando a normalização, isso é sutil, está ficando normal. Nós estamos vendo todo dia, isso está nos bombardeando todo dia. Todo mundo tem um aparelho de televisão em casa, um televisor em casa, todo mundo tem seu celular, seu tablet, seu iPhone, e nós estamos conectados com o mundo o tempo inteiro. E estamos assistindo muitas coisas. E o que nós estamos vendo é o contrário daquilo que a palavra de Deus prescreve. Então, eu tenho 22 horas jogado nesse mundão, recebendo como uma esponja o que ele vai mandando para cá, e tenho 2 horas, né, quando sou um crente pontual ao culto, para ouvir a palavra, né, e ouvir as orientações de Deus, né. Deveríamos também, claro, né, irmãos, ler a palavra na nossa casa, porque a Bíblia diz que o meu povo, o Senhor falando, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, a normalização da solubilidade matrimonial, ou seja, está se tornando normal a dissolução, né? Está se tornando normal a destruição do matrimônio. Isso eu volto a dizer, a gente está assistindo todo dia e está ficando normal. Eu ouvi uma palestra de um amigo meu, né, que em 2011, 2010, se eu não me engano, o número de divórcio foram, o número foi 20 mil, poucos divórcios, e agora, me parece que 2021, 2022, 80 mil divórcios. Sabe o que está acontecendo? Tem gente achando bonito divorciar. Eu estou esperando chegar esse tempo, né, que o mundo vai se degradando cada dia mais, onde as pessoas vão se separar na casa lotérica. Tamanha é a banalização do casamento e a banalização da família. Casa hoje e amanhã separa. E todo mundo vê isso com muita naturalidade,
como se casamento não tivesse nenhum valor, como se casamento não fosse uma instituição divina. Olha que nós vamos deixando isso tudo para trás. Quem inventou casamento não foi o Estado, não foi o padre, não foi o pastor. Quem inventou casamento foi Deus. Diga para ele que ele errou, não é? Você não vai dizer. Então, meu querido, a normalização da solubilidade do matrimônio. O matrimônio é indissolúvel, não é? Mas hoje estamos vendo ele sendo solúvel. Ele se acaba, ele se desmancha com facilidade. E onde está a sutileza? Na normalização. Nós vamos achando normal. Alguém disse que se você pegar um sapo e jogar dentro de uma bacia com água quente, ele bate dentro e pula fora. Mas se você colocar ele na bacia lá, com água fria, e for esquentando devagarinho no foguinho baixo, a água vai ficando morninha, ele vai gostando, vai esquentando, daqui a pouco ele está morrendo cozinhado lá, porque para ele o ambiente ficou normal. Sétimo tópico aqui da nossa construção. Dentro dessas ideologias sutis contrárias à família, nós enumeramos em sétimo lugar a abertura para novas configurações familiares. Então nós temos sociologia, temos antropologia, temos os órgãos da justiça, temos Constituição, temos uma série de coisas que também elaboram as suas leis, os seus princípios. E nós estamos vivendo uma época onde já está sendo reconhecido diversas formas de configuração familiar. Vamos ver aqui no nosso plano de aula, que está na lição do mestre, né? Tem lá uma introdução e uma motivação. Eu quero ler isso aqui que eu achei interessante. Diz assim: a família é um projeto especial de Deus. Em sua soberania, Deus estabeleceu fundamentos que trazem estabilidade a essa magna instituição. E quais foram esses fundamentos? Monogamia, que é um homem com uma mulher com um homem. Heterossexualidade, que é sexos opostos. E indissolubilidade, ou seja, o casamento não se dissolve. Esses valores blindam a família contra as sutilezas das novas configurações familiares que estão calcadas em ideologias malignas. Lá na letra B, que é a motivação, diz: vivemos numa época desafiadora. Novas ideologias têm promovido a normalização de novas configurações familiares. E aí vem uma pergunta: como cristãos, de que forma devemos nos comportar diante dessas novas modalidades de união? Eu respondo: devemos nos portar como uma voz profética e uma voz de protesto contra aquilo que contraria as Escrituras Sagradas. Vamos ver mais alguma coisa aqui na lição. O auxílio da vida cristã. Nos diz assim: o casamento cristão pressupõe a formação de uma nova família. Isso é o que preconiza a palavra. E como resultante, o nascimento de filhos. Está inserida na criação dos filhos a responsabilidade familiar de prover sustento e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento do ser humano. Por conseguinte, entre outros deveres e obrigações do casal, inclui-se o planejamento familiar. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus professa que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos, quando houver. Pai e a mãe integram de forma originária, determinante e estruturante a família, e a eles a Bíblia impõe o dever de sustentar, formar, disciplinar os filhos e instruí-los moral e espiritualmente. Então, meus queridos, está sendo criada novas configurações, sob a égide de que o amor é lindo e que o importante é ser feliz. Então, um homem resolve casar com outro homem. Eles vivem lá sua vida particular, e se eles forem meus vizinhos aqui, eu vou tratá-los muito bem,
né? Nós não podemos incentivar a discriminação, nem incentivarmos a violência ou o maltrato. O cristão não trabalha assim. O cristão ama a todos, inclusive os seus inimigos, né? Então, você tem aí um homem que resolve viver com outro homem, você não vai maltratar, você não vai destratar a pessoa, você tem que ser educado com as pessoas, trata bem e amar como ama todas as pessoas. Agora, a prática da homossexualidade, biblicamente, a gente não concorda, porque a Bíblia é o nosso manual de instrução. Nós não podemos concordar, porque se essa moda pega, homem com homem, não gera nada. Mulher com mulher não gera nada. Imagine, não é, que a população mundial, na sua grande maioria, entre por esse caminho, nós teremos comprometido, então, a propagação da espécie humana e tudo mais. E talvez seja isso que algumas ideologias de alguns programas aí por trás estejam querendo. Então, isso barra, não é, a disseminação da raça humana, né, a procriação da raça humana e outras configurações. Já tem gente aí que vai casar com árvore, vai casar com cachorro, vai casar com uma porca, com um porco, não é? E diz, não, estou casado. Não é? Isso aí vai ter papel passado, porque nós vamos ter autoridades que estão debaixo do domínio do anticristo, né, conduzidas por demônios, e que vão aprovar isso e vai dizer que isso é normal. Assim como existem pessoas querendo aprovar leis aí para que a gente aceite com normalidade a pedofilia. Eu não sei o dia que alguém pegar o filho de um deputado desse ou de alguém que está criando essa lei, qual vai ser o comportamento dele, não é? Então, nós estamos vendo aí novas configurações, isso aqui é família, isso aqui é família, isso aqui é família, e nós dizemos, mas os dois ali estão juntos e se amam, uma mulher com uma mulher, um homem com um homem, uma mulher com um porco, um homem com a cadela. Não, isso aí, o amor é lindo, e aí daqui a pouco a espécie humana, né, virou aí bestialidade. Então, nós não podemos, biblicamente, isso não funciona e a história vai provar também que não funciona. Terceiro tópico da nossa lição. Vamos ver aqui que tem alguma coisa falando também muito interessante. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre este assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, STF, STJ, CNJ, todos concordaram com isso aí. Então, nós vemos aí casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sexualidade não binária, né? Também outro tipo aí que vai se disseminando e vai comprometendo a família. Então, vamos lá. Vamos, então, para o nosso próximo ponto. Falamos sobre a abertura para novas configurações familiares. Oitavo lugar, a ascensão da teoria genderqueer, que é mais ou menos uma versão aí de sexualidade não binária, né? Então, vamos ver o que é isso no terceiro tópico e subtópico 2. Sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. É aquela pessoa que é homem, tem o órgão genital de macho, de homem, mas ele diz, não, eu sou uma mulher, né? A mulher, lá da mesma coisa, ela tem lá a genitália feminina e ela diz, não, eu sou uma mulher, mas dentro de mim tem um homem. Essa pessoa é genderqueer,
Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. É loucura, irmãos. É negócio de loucura, né? Já tem aí homem que diz assim, não, eu tô assim por fora homem, mas dentro eu sou uma mulher, e quer entrar no banheiro das mulheres. Irmãos, não precisa ser muito inteligente, não precisa ser muito espiritual, isso vai dar problema, né? Daqui a pouco tem um marmanjo aí, diz que ele não é homem, que é uma mulher, e vai querer entrar no banheiro lá onde está sua filha. E isso vai dar, já está dando caso de estupro e está dando muita coisa. Então, daqui a pouco, o outro lado começa a responder com violência, e aí dá problema. Então, meus queridos, o papel nosso de cristão é apresentar o que diz a palavra. Não saia do que diz a palavra que vai dar errado esse negócio. Então, nós estamos vivendo aí uma festa, não é? Estão querendo que uma criança com 5 anos de idade, ele escolha se ele vai ser homem ou vai ser mulher, né? Pode ser lá na casa deles ou na sua casa. Na minha casa, graças a Deus, meus filhos já cresceram. Mas aqui não vai funcionar assim, não, né? Meu filho, macho é macho, fêmea é fêmea, mulher é mulher, homem é homem, e acabou, né? E nem permitir que escolas fiquem incentivando esse tipo de coisa, né? Quer dizer, um desrespeito à família, um desrespeito aos nossos filhos. Então, isso aí é uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculinos e femininos. Então, para eles não importa, né, aqui o órgão genital. Isso aqui não quer dizer que ele é homem, não. Aí ele vai dizer o que ele é. E tem deles que diz que não é homem nem mulher, né? Não sei o que é. Né? Muito complicado. Então, meus queridos, não é para a gente se assustar, porque isso aí não é outra coisa senão o cheiro de enxofre do anticristo, que a sua missão é matar, roubar e destruir. Nono lugar, eu coloquei aqui como uma questão sutil também, que eu venho falando implicitamente nos outros tópicos, é o volume e intensidade da propaganda de massa. Então, eu acredito que a maior sutileza esteja por trás da propaganda. Porque alguém faz um filme, e no filme tudo termina em flores, e termina o filme e eles foram viver felizes para sempre, mas isso é uma ideia do filme, isso é fantasia, isso é utopia, né? Então, nós somos bombardeados nos filmes, nos vídeos, nas novelas, nas peças teatrais, nas propagandas aí de produto, e nós vamos vendo isso. Veja que eu coloquei volume, que é a quantidade, né, e a intensidade, a quantidade de vezes que a gente está vendo isso aí, da propaganda de massa. Então, isso atinge quantas pessoas estão assistindo no horário nobre determinado canal de televisão. E o que é que está passando lá? Então, milhões de pessoas, às vezes está o pai de família, a mãe de família e a criança assistindo aquela nojeira, né? E aquilo vai, e daqui a pouco nós vamos ficar igual a história do sapo, né? Vamos esquentando devagarinho, quando vê, está morrendo cozinhado. E 10º e último lugar, meus queridos, o declínio no papel dos pais. Eu falei da problemática aqui, o desvirtuamento dos papéis de homem e de mulher, que eu abordei que o homem tem seu papel, a mulher tem seu papel, e agora eu estou falando do conjunto, o declínio no papel dos pais. São os pais que orientam os seus filhos. Se nós deixamos de fazer isso, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Lá em Deuteronômio 6, manda que os pais ensinem aos filhos e fale a palavra, né? Deitando-se, levantando, andando pelo caminho, enfim, em todos os lugares. E eu acredito, meus queridos irmãos, se a palavra de Deus voltar a ocupar o lugar de primazia nos nossos púlpitos, se os crentes se voltarem para a palavra de Deus, se a nossa sociedade e a igreja de um modo geral se curvar diante das verdades das Escrituras, nós vamos nos afastar dessa calamidade que estamos vendo no nosso século, que só produzirá infelicidade, só produzirá destruição e morte
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Posso falar essa aula aqui com toda a autoridade. Sou casado com a mesma esposa há 36 anos, completamos agora dia 26 de julho, tenho 3 filhos e eu digo que a nossa casa é um pedaço do céu. Então posso falar com autoridade, né, porque eu creio nisso, vivo isso, né, e a minha experiência de vida, né, corrobora com isso aí. Então que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.